Olá, sou Chico Oliveira do canal Perguntar Não Ofende. Tudo bem com vocês, pessoal? Bom, o assunto de hoje é sobre um homossexualismo, tanto nas escrituras, né? Porque eu vi um link de um vídeo aí que eu vou deixar na descrição para vocês, tá? Sobre homossexualismo, tá? Segundo cientistas da Suécia, eles provaram através de ressonância magnética que a homossexualidade na pessoa é genético. E agora? Mas as escrituras diz o quê? Porque vocês vão ver onde é que eu quero chegar, tá? Então eu vou ler aqui, tá? Em Coríntios. Deixa eu ver aqui. Larará. Tá aqui 1 Coríntios capítulo 6. Depois vocês leiam todinho, tá? Mas aqui é só para levantar o pensamento. Aqui, na verdade, realmente, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Capítulo 6, versículo 10. Depois vocês leiam inteiro, tá? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, tá? Aí entenda-se homossexual, tá? Nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Tá? Depois vocês leiam inteiro, tá bom? Agora, vamos dar uma olhadinha lá em Romanos, tá? Guarda bem aí. Tá? Paulo diz ali, ó, dentro de um grupo de pessoas, né? Ele diz ali também, os efeminados não entrarão no reino de Deus. Vamos ver aqui, Romanos capítulo 1, idolatria, tá aqui. Capítulo 1, tá, de Romanos, versículo 18 em diante ali. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural ao contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E assim vai indo, tá? E fora o Velho Testamento, né? Lá na lei de Moisés, está em Levítico, agora eu não me lembro, não vou procurar aqui, vocês podem procurar, tá? Que diz que homem não se deitará com outro homem como se fosse mulher, e na lei de Moisés o cara fosse pego em flagrante, eram mortos, né? E mulher com mulher, e assim vai. Adúltero, né? Casado, for pegar a mulher de outro, e vice-versa, eram mortos. Mas agora, dá uma olhadinha nesse aqui que eu vou mostrar para vocês, tá?
Bom, vocês viram aí, tá? Claramente, pela foto da ressonância magnética e pela matéria escrita, que eu li direitinho, tá? Que o cérebro da mulher homossexual funciona igual a de um homem heterossexual, né? E o cérebro de um homem homossexual funciona igual ao de uma mulher heterossexual. E agora? Isso é uma prova científica. Agora eu pergunto para vocês, porque perguntar não ofende, vocês, né, religiosos, né, que seguem a Bíblia. Paulo, ele tinha esse conhecimento da ciência? Ele não tinha. Não é verdade? Mas Paulo tinha conhecimento de quê? De que os romanos, né, nessa carta aos romanos, ele fazia o quê? Ele criticou aqui que os romanos, eles davam honras, eles trocavam a verdade, eles conheciam a verdade e trocavam essa verdade, né, de Deus para seguir homens como se fossem Deus. Eles adoravam os imperadores romanos como se fossem deuses, né? E também eles faziam rituais em homenagem aos deuses pagãos. Por exemplo, eles faziam com orgias sexuais. Isso, se você pesquisar isso na história romana, vocês vão ver isso. Eles adoravam vários deuses que aderiram de outras religiões, tá? Tanto que eles adoravam Baco. Por isso que vem aí a origem da palavra bacanal. A festa Baco, deus do vinho, deus de orgia, essas coisas, eles faziam com orgias sexuais. E de todo jeito, era uma depravação só. E não é porque era uma coisa que eles eram homossexuais por natureza, era por depravação mesmo. Entende? Era uma coisa vinda da cultura religiosa deles, que eles pegaram de outras culturas. Porque Roma era uma safadeza só. Tá entendendo? E Paulo, ele sabia, ele tinha conhecimento de quê? Desse comportamento dos romanos e dos gregos, que muitos romanos, inclusive fora dessa coisa de ritual pagão, orgias, os romanos também pegaram o costume dos gregos, que era ter um escravo sexual. Isso vocês podem pesquisar em história, tudo mais, pesquisar em história do homossexualismo na história, vocês podem procurar, deve ter material, muito material na internet, em livro também você pode procurar. Então, vocês vão ver que os gregos, eles tinham, né, principalmente os ricos, eles tinham, tá, esse costume de ter um escravo sexual. Os romanos aderiram a esse costume perverso. E era sobre essa perversidade, segundo eu entendo, tá, que Paulo estava criticando. Não estou dizendo aqui que é isso. Quero que vocês leiam e vocês tiram suas próprias conclusões. Agora, mostrando também que hoje o homossexualismo é uma coisa genética, conforme foi mostrado aí por essa médica cientista na matéria, vou deixar o link aí, já falei. Então veja bem, o homossexualismo, ele é genético, agora foi comprovado. E se vocês procurarem na internet aí, vocês vão ver que existem fotos de animais tendo relações homossexuais. Então é uma coisa genética. E por que eu fiz esse vídeo? Né? Eu não sou muito expert nesse assunto, vocês podem ver. É por causa de um caso que eu vi numa matéria no Facebook, de um rapaz homossexual lá na Bahia, que numa crise de depressão, ele se atirou de uma torre, né? E parece que deixou uma carta lá, por causa que a família evangélica não aceitava ele ser homossexual. Não aceitava. Né? Ficavam acusando dele estar no pecado, isso não ser coisa de Deus, e aí ele se matou. Agora fica a pergunta. Vamos usar a seguinte visão. Deus criou todas as coisas. Tá? Então vamos partir dessa premissa. Tá? Deus criou todas as coisas. Criou os animais, as flores, tudo mais. Criou o ser humano. Então ele criou o ser humano homossexual também. Tanto, se ele criou o homem hétero e a mulher hétero, então se ele criou todas as coisas, então ele criou o homossexual. A ciência prova isso.
É só voltar o vídeo e vocês verão que eu estou mostrando a reportagem da matéria. E tem o link, vocês podem ler. E podem pesquisar mais a fundo ainda. Então a ciência provou que faz parte da natureza, por um fator genético, que determina que uma pessoa vai ser homossexual ou não. Então, partindo da ideia que Deus criou todas as coisas, então ele criou também o homossexual. E ele, dando essa natureza a esse ser, como que ele pode condenar essa pessoa ao inferno, como geralmente os religiosos pregam, né? Vai para o inferno, não sei o quê. Então Deus, ele cria o heterossexual, cria o homossexual, né? Dá essa natureza ao homossexual de ter relações, atração física, afetiva, emocional por uma pessoa do mesmo sexo. E agora ele vai mandar essa pessoa para o inferno. Como fica isso? Só estou perguntando, perguntar não ofende. Será que agora os religiosos vão dizer que é coisa do diabo? Se for pensar, se alguém for colocar aqui a ideia de que Deus não criou o homossexual, só criou homem, mulher, macho e fêmea, heterossexuais, então quem criou o homossexual? Se vocês forem dizer que é o diabo, eu vou ter que perguntar... Um minutinho, vou tomar um café. Obrigado, Perrinho. Mas veja só, voltando à ideia. Se Deus não criou o homossexual, então quem criou? Se você for dizer que quem criou o homossexual masculino e feminino foi o diabo, então o diabo ele tem o poder de criar também? E agora? Isso aqui eu estou mostrando uma prova científica, não estou querendo... eu creio em Deus, tá? Eu creio que ele criou todas as coisas, mas tem uma prova científica. Eles fizeram uma prova. Isso prova que se Deus fez todos os seres humanos, então ele também criou o homossexual. E agora vem essa coisa, essa pergunta. Vocês, por favor, coloquem nos comentários. Se Deus não criou os homossexuais, então quem criou? Hein? Só estou perguntando. Perguntar não ofende. Se for dizer que é o diabo, então o diabo tem poder de criar. E agora? Ah, não, é o demônio. E agora? Ah, não vão dizer que o demônio entrou na máquina de ressonância magnética lá na Suécia, né? Para adulterar o resultado. Não tem cabimento, né, gente? Tem cabimento. E agora? O que vocês têm a dizer? E como fica você agora, que é evangélico, o pastor, que tem filho homossexual? A partir do momento que você vê essa matéria comprovando que é um fator genético da natureza que determina que uma pessoa vai ser homossexual ou não, como você vai poder dizer que seu filho está possuído pelo diabo, pelo demônio, pela pombagira e todos esses negócios todos aí que fala? Você que é pastor evangélico, que tem filho homossexual, porque tá cheio, conheço um monte. Você que é evangélico, que nessa família, né, que o rapaz se matou, que talvez vai estar vendo esse vídeo e vai ver esse link aí dessa matéria científica. Como é que vocês vão dizer que ele estava no pecado? E como Deus pode condenar uma pessoa ao inferno, né, se ele deu essa natureza à pessoa? Ah, mas Paulo criticava um comportamento até religioso e devasso. Era um comportamento que eles tinham. Calígula, por exemplo, se forem ver a vida de Calígula, ele era totalmente devasso. Ele transava com o pai, com a mãe, com a filha, e quem tivesse na frente, gato, cachorro, galinha, papagaio. E os outros imperadores também. Era um comportamento. Paulo criticava um comportamento. Criticava o comportamento de escravos sexuais. Vocês podem pesquisar essa história do homossexualismo na história, vocês podem pesquisar que era isso mesmo. Então Paulo criticava aqui. Eles transformavam a verdade de Deus em mentira. É assim que eu entendo, tá? Vocês, por favor, leiam o capítulo todo. É isso que eu entendo com as escrituras e com a história, tá? Então, eu raciocino, penso se posso estar errado. Posso estar errado, posso estar enganado. Mas eu junto as duas coisas e vejo e analiso.
Entende? Eu não fico só com Bíblia. Eu analiso as coisas. Posso não ser um gênio, posso ter analisado errado, posso estar errado. Então vocês façam seus comentários aqui. Tá? Aqui o meu canal é democrático. Só não pode xingar minha mãe e me chamar de careca. O restante, pode falar o que quiser. Mas eu deixo essa pergunta. Tá ok? Se Deus criou todas as criaturas, Ele criou também o homossexual ou não? A ciência mostra que o homossexualismo é natural, é da natureza, é um fator genético que determina. Mas você, o que você acha? Só estou perguntando, perguntar não ofende. Até o próximo vídeo.